Então, vem para cá, Rachel Maia, Tarciana Medeiros. Eu vou falar, e depois a gente bate palma? Não, então vai. Rachel Maia, Tarciana Medeiros, Eduardo Migliano e Ana Carolina Querino. Obrigada, gente. Brilhem. Olá, olá. Olá, olá. Já é boa tarde, né, galera? Bom estar aqui com vocês. Bom, peço desculpas, né, pelo atraso. Uma agenda que todo mundo aí tem se dedicando e estar aqui conosco. Mas é um tema muito importante, inclusive vou convidar quem está lá fora. Eu acho que é de extrema importância falar sobre os direitos humanos, falar sobre ações hoje, para que nós possamos mudar o amanhã. Falar sobre a ODS 5, que quer dizer igualdade de gênero. Hoje sou a embaixadora dessa ODS 5 no Pacto Global da ONU. Falar da importância dela, traduzindo na ponta da letra, é engajar, trazer todo mundo para a mesma página, para que nós possamos empoderar todas as mulheres, traduzindo isso de uma forma prática e objetiva, fazendo com que, quando volte essas mulheres de licença maternidade, ou quando nós contratamos com a mesma função, nós tenhamos ações equânimes, não tenhamos distinção na questão de salário com a mesma função, ou não façamos desligamento só porque a mulher voltou de licença maternidade, ou não tenhamos atenção nos KPIs, que está aí no mercado de liderança, ainda temos 68% de homens na liderança. Nós não queremos excluir os homens da liderança, nós queremos apenas oportunidade para mais mulheres na liderança. É isso. Bom, hoje eu conto com a Tarciana Medeiros, a presidente do Banco do Brasil, a qual eu sou conselheira, e eu tenho uma grande satisfação de estar aqui com você, Tassi. Conto com a Ana Carolina, que é a minha parceira também de outras batalhas, representante adjunta do Escritório da ONU Brasil. Prazer estar aqui com você, Aninha. E com o Edu, que já tivemos juntos em outras batalhas, em outras conversas, em outros painéis. Nós estivemos juntos na ONU o ano passado, nós estivemos juntos no Brasil, Climate Change. Muito bom estar com você, em Genebra também. Muito bom estar com vocês nesse assunto tão importante e tão relevante para os dias não apenas de hoje, embora o painel se chame Agir Hoje, para que possamos transformar o amanhã, mas que faça parte do nosso posicionamento. Não apenas de uma atitude, mas o nosso novo posicionamento. Bom, Aninha, eu gostaria que você contasse para nós um pouco como a ONU tem trabalhado com essa agenda. Você está sem microfone aí? Opa, pronto. Como a ONU tem trabalhado com essa agenda de gênero, raça, etnia, como tem feito conexão com o setor privado, conectando também direto aos direitos humanos, colocando isso na agenda. Fala para nós um pouquinho mais, conectando as WEPs, que é super importante, eu estou nisso, acho que há mais de 15, 20 anos eu falo das WEPs nas empresas que eu tenho trabalhado. Por favor, e os demais movimentos, traz para nós um pouquinho sobre esse tema. Claro, com muito prazer. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Muito bom reencontrar muitas caras e parceiros aqui, não só nesse dispositivo, mas aqui nos escutando e nos acompanhando. Um agradecimento especial ao Pacto por essa parceria. Bom, ONU Mulheres, para quem não sabe, é a entidade das Nações Unidas que é a autoridade global no que se refere à igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. E isso significa que é a única agência que tem esse como sendo seu mandato, seu DNA. E trabalhando para o empoderamento de todas as mulheres a partir
das interseccionalidades de raça, etnia e as demais, né? Porque nós sabemos que cada camada significa obstáculos e desafios adicionais. Nesse sentido, nós trabalhamos a partir de um mandato triplo, que é outra vantagem comparativa, onde temos os projetos, claro, que implementamos, mas também tem o componente normativo que se conecta diretamente com a Agenda 2030. Então, ter esse ODS número 5 foi uma das batalhas que a ONU Mulheres travou lá atrás, mas travou também uma outra batalha que foi de transversalizar a questão de gênero explicitamente em pelo menos outros 12 ODS, com as suas metas, com seus indicadores, porque é uma agenda estruturante, é uma agenda que não se resolve em um só. E com a parceria fundamental do setor privado, porque se nós queremos promover essa mudança transformadora, como igualdade de gênero, igualdade racial, nós não podemos contar só com governos, nós não podemos contar só com a sociedade civil, nós temos que ter o setor privado como um ator relevante em parceria, trabalhando com essa aliança forte. Aí entra também esse componente da coordenação interagencial. Então, trabalhamos com o Pacto Global e com diversas outras agências, mas com o Pacto aqui especificamente, nessa atuação conjunta para promover essa agenda de direitos humanos junto às empresas. Então, com o lançamento, a criação dos princípios de empoderamento das mulheres em 2010, e que no Brasil contou já com o caminho que estava sendo percorrido com o Pró-Equidade, Gênero e Raça, o selo Pró-Equidade, Gênero e Raça, com o lançamento simultâneo, que foi feito lá em 2005, e que possibilitou o lançamento simultâneo dos WEPs em Nova York e aqui no Brasil, e hoje somos o número 1 no mundo, contando o número de empresas signatárias dos princípios. Não é possível promover essa transformação sem ter o setor privado como aliado. Não é possível promover essa transformação sem contar com o setor privado no advocacy e nas suas ações concretas. Então, é por isso que nós temos já hoje, após esse período, né, já vamos partir para o EPS 4.0, a Adriana, que está aqui, ela sabe dessas nossas conversas internas, mas de aproveitar todos os materiais que foram produzidos, todas as metodologias, para que possamos seguir co-construindo a trajetória para um mundo mais equitativo na prática. Então, é basicamente isso. Boa, Aninha. Ou seja, precisamos acelerar a transformação. Muito bom, muito bom. Edu, e pegando um gancho nessa aceleração, e você sabido que você vem investindo muito no desenvolvimento de programas afirmativos nesses últimos tempos, conta para nós um pouco mais o que te instiga a investir nesses programas afirmativos para que as empresas possam colocar direitos humanos na estratégia, no centro, no propósito da empresa. Rachel, obrigado pela pergunta. Antes eu queria agradecer demais por estar nesse espaço, ainda mais por estar num painel onde eu estou com 3 outras mulheres negras, inclusive, eu tenho que dizer isso, eu queria pedir uma salva de palmas à primeira presidente negra de um banco de 214 anos. Levou 214 anos para o Banco do Brasil ter uma mulher e uma mulher presidente negra. Obrigado, Tarsi. Eu acho que quando a gente devolve um pouco dessa energia, a gente também está fazendo reparação social aqui, histórica. E eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui. Para quem não sabe, a 99 Jobs é uma empresa que, quer queira ou não, provoca as maiores empresas do Brasil a fazer processos seletivos com recrutamento exclusivo e específico para questões raciais, para a gente reduzir o racismo estrutural desse país. E o nosso foco está em divisão de poder, né? Quanto mais pessoas
que de fato representam esse país, estiverem no poder das maiores empresas desse país, mais a gente vai ter um Brasil de fato diverso. A gente fez o trainee do Magalu em 2020, que foi o trainee para as pessoas negras, que tomou as redes sociais na época, e de lá para cá a gente tem feito uma série de outros processos, e a gente lançou uma plataforma junto agora com o Pacto Global, que tá no site antirracistas.99jobs.com. A partir da semana que vem vai ter a plataforma mobile também, mas a plataforma já existe, onde você pode divulgar oportunidades. É uma job board, né? É uma oferta de oportunidades para que as empresas possam ter acesso. O ano passado eu tive 1.300.000 novos usuários no site da 99 Jobs procurando novos empregos. São novos usuários. 490.000 são pessoas negras. Então, para você que fala que ainda não encontrou, para o seu RH que fala que não sabe onde tem, a gente sabe, fica tranquilo quanto a isso. Está cheio de talento maravilhoso, incrível, esplêndido negro nesse país, que precisa cada vez mais ter acesso à porta da frente das empresas da Faria Lima. E quer queira ou não, vocês estão aqui representando algumas delas, precisam nos ajudar com esse contexto. Trouxe até aqui, ó, as cartas do Movimento Raça é Prioridade para que a sua empresa que ainda não assinou, assinar, tá? Uhul! Então você pode assinar aqui, as cartas estão comigo e com a Tainá aqui. Então, eu queria também dizer que esse é o trabalho. Agora, o que me pegou, só para fechar, há mais ou menos uns 5 anos, a 99 está fazendo 10 anos esse ano, há mais ou menos uns 5 anos, Rachel, eu comecei a me ver como uma empresa que promovia, que era uma máquina geradora do racismo estrutural no Brasil. E como que eu via isso? Por quê? Porque quando a gente abria uma vaga para uma empresa, a gente entregava lá os currículos e o gestor olhava e falava: ué, mas você não vai trazer nenhuma pessoa negra? Ué, mas você não vai trazer, dentre as 3 opções, nenhuma é uma mulher também, né? E aí aquilo começou a mexer com a gente, e a gente entendeu que a gente era uma máquina de racismo estrutural nesse Brasil, porque mais do que abrir as vagas para a gente ainda influenciava as vagas para uma série de outras empresas. Só na plataforma da 99 são 3.000 empresas, né? Então é gente pra caramba. E aquilo começou a mexer muito com a gente começou a criar uma série de elementos para fazer essa transformação no RH como um todo. Estamos só no começo ainda, mas tem chão. Boa. Ou seja, não só vocês que estão sentados aqui, mas quem está também nos ouvindo pelas plataformas, pela web, sejam propositivos. Vocês precisam as suas empresas precisam se cadastrar na plataforma. Hoje não dá mais para responder: eu não encontro talento. Não dá. Não cabe essa resposta. Tira do seu dicionário. Pega mal. Não funciona. É desta forma que nós vamos transformar. Nós precisamos ser propositivos para transformar. Caso contrário, demoraremos mais de 180 anos. Então, nós temos que começar agora. Que seja através dessas plataformas que nós estamos desenvolvendo para trazer mais pluralidade. Então, sim, você tem opção. Você sabe aonde. Você tem que fazer o movimento, a ação. Ok? Muito obrigada. E pegando esse gancho, já que você já fez parte da apresentação da Tassi, que é a nova presidente do Banco do Brasil, uma instituição que tem aproximadamente 214 anos, uma mulher negra, LGBTQIAP+, que vem... mãe do Davi e mais outros 2 filhos, que eu não me recordo agora o nome, e ela traz no seu discurso todo este empoderamento. Não apenas simbólico, mas concreto. Essa mulher, ela está hoje com a agenda de quase 6 compromissos saindo daqui, porque ela quer empoderar as pessoas. Fala para nós um pouco, o que significa a tua nomeação? Boa tarde a todos, todas e todes presentes. Primeiro dizer da alegria de estar aqui com ícones
que tratam do tema direitos humanos, igualdade racial, equidade de gênero nesse país. Agradecer a presença de todos e estou extremamente honrada em compor essa banca. Rachel já trouxe aqui, eu acredito que o simbolismo, Rachel, está no fato de, nessa pele aqui, acumular diversas minorias, né? Mulher, negra, nordestina, paraibana, lésbica, mãe de 3 filhos, do Davi, da Ruth, da Yasmin, casada com a Dani, e executiva do sistema financeiro. Então, é possível, sim. Então, eu acredito que quando o presidente trouxe a indicação de 2 mulheres para os bancos públicos, né, no Banco do Brasil, em 215 anos, precisava acontecer em algum momento, e na Caixa Econômica, e mais 11 ministras, eu acredito que já há aí uma ação afirmativa muito forte de que precisam mudar as coisas. Você vem aí com o Ministério do Desenvolvimento, com o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério dos Direitos Humanos. Então, há, sim, uma ação afirmativa, simbólica, muito forte já de saída. E eu acredito que a minha indicação, a minha nomeação, foi uma quebra gigante de uma barreira invisível de que não existia mulheres competentes ao ponto de se tornarem CEO do banco, CEOs do Banco do Brasil. Então, acho que um primeiro ponto simbólico que foi quebrado muito grande, fora todas as questões que eu já trouxe, é essa. Temos mulheres muito competentes naquela instituição e em outras mais. De forma muito prática, foi possível mostrar que é possível, sim, ser o que nós quisermos ser. Sendo a primeira mulher CEO do banco, estou aqui, mas temos mais 36 mil que estão comigo, junto comigo. Fui muito acolhida pelos meus colegas. Então, ser de carreira, ser do Banco do Brasil, ser mulher, fez uma diferença muito grande para a base de funcionários do banco. Eu fui muito bem recebida. E não basta só vir. É possível, já é necessário trazer outras. E não pode ser só uma afirmação, precisa ser uma prática. Então, não só sou a primeira mulher presidente do banco em 215 anos, como já temos agora mais 3 mulheres vice-presidentas do banco em 215 anos. O banco nunca tinha tido outras mulheres vice-presidentas. Inclusive, a vice-presidência de tecnologia é uma mulher. Essa já foi uma primeira ação prática. Cuidamos da revisão do nosso código de ética. Trouxemos agora no Código de Ética, de forma muito clara, muito objetiva, que nós não toleramos assédio moral, nós não toleramos assédio sexual, de forma muito direta. Lá no banco ainda é preciso dar um enter para dizer assim, olha, li esse Código de Ética. E nós fizemos alguns combinados na empresa, e um dos combinados foi, leiam de fato, antes do enter. A gente vai precisar ler e vai precisar registrar, até não precisar falar mais disso. Até que respeito permeie todas as nossas ações e que a gente não precise mais de um papel, não precise mais de uma lei, não precise mais de um direcionamento estratégico para tratar do tema. Uma outra ação que nós já colocamos de pé é o programa de ascensão profissional de sucessão de altos executivos do banco. Então, nós cuidamos e garantimos agora para que nós tivéssemos lá uma proporção adequada de mulheres na hora da inscrição. Então, vai ser possível já formar as próximas lideranças femininas aqui do banco. E nós vamos lançar um comitê de diversidade para tratarmos de todos os temas, trazer para a mesa todos os grupos, os diversos grupos do banco, que tratam dos temas principalmente de igualdade racial, de equidade de gênero. A gente vai discutir, vai trazer à luz essas questões e vamos conversar de forma muito aberta e buscar ações efetivas. Agora, eu digo para vocês, tenho dito que é quebra de paradigma diário. Desde o porta-paletó que tem na sala, porque sempre foi homem, até a necessidade de a gente criar cultura. Eu acredito que o maior desafio vai ser
criar cultura, vai ser que todas essas ações sejam estruturantes e que elas permaneçam para além da minha gestão. É que, de fato, se torne normal. É que, de fato, a equidade de gênero, igualdade racial, sejam temas que estejam na pauta, mas não mais para a necessidade de inclusão de pessoas. É porque vai ser preciso falar disso sempre. O gap histórico ele é muito grande para ser corrigido. Então, Rachel, eu diria que, em relação a simbolismo e ações práticas, inicialmente são essas, mas muitas virão por aí. Eu tenho certeza, eu tenho visto isso, mas eu vejo, resumindo, nós queremos uma sociedade justa, aonde a mulher tem o direito da escolha, e não de forma impositiva. Muito bom, muito bom. Voltando para você, Aninha, a ONU Mulher, ela tem sido precursora na defesa do direito das mulheres. Isso é algo que nós estamos vivenciando. Mas nós também temos visto alguns retrocessos, né? Você pode falar para nós algumas vitórias, mas alguns retrocessos. Você pode falar para nós um pouquinho como que tem sido a sua percepção como mulher e a percepção da ONU Mulher? Bom, eu acho que a principal questão, acho que todos nós passamos por isso, como sociedade, como coletivo, que foi esse processo da pandemia, né? Assim, acho que isso atrelado a diversos outros fatores que a gente não precisa listar todos aqui nesse momento, mas o que a pandemia trouxe como desafio comum para todos nós, escancarou na nossa cara, na verdade, foi como alguns ganhos que tivemos enquanto mulheres, enquanto população negra, foram ganhos muito frágeis, porque ficamos ali no limite, né? No limite do que tinha sido uma melhoria de vida. Então, quando olhamos quem perdeu o emprego, quando olhamos quem adoeceu mais, quando olhamos quem morreu mais, quando olhamos os índices de violência, as diversas formas de violência, né, que vão se inovando, a gente vai criando novas tecnologias, a gente vai se desenvolvendo enquanto sociedade, mas esse desenvolvimento, ele apenas representa novas formas de violar os direitos humanos das mulheres, né? Novas formas de perpetrar a violência. A gente vê isso com a violência online, a gente vê isso com a violência política, a gente vê isso com a violência nos espaços e no ambiente de trabalho. Então, como que a gente pode olhar para essa crise, que foi uma crise socioeconômica, uma crise sanitária profunda, e que trouxe diversas outras crises correlatas, né? A crise dos cuidados. A gente precisa falar dos cuidados, porque se a gente não, enquanto sociedade, não compartilhar essa responsabilidade, nós não teremos mulheres ocupando espaços de poder e decisão. Nós não teremos mulheres líderes. A gente precisa falar disso como uma responsabilidade compartilhada. E quando a gente pensa no potencial, porque já que descemos tão baixo, sabe? Como que a gente pode, a partir desse ponto, falar basta e estabelecer um novo contrato social em que nós nos tratemos enquanto seres humanos de forma igual e de forma a respeitar e valorizar os diversos saberes, as diferentes trajetórias, as diferentes peles, os diferentes momentos de vida das pessoas, que não são recursos infindáveis. Né? A gente tem aí a questão da saúde mental, a gente tem aí a questão da saúde física, a gente não está falando só de planeta, de natureza, nós estamos falando de nós enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Então, para isso, continuando, né, aquela discussão, como que a ONU Mulheres traz o setor privado para trabalhar dentro dessa agenda, além dos WEPs, dos princípios de empoderamento econômico, que tratam diretamente dessa assessoria para analisar a situação das empresas e para prestar assessoria nessa jornada, né, de desenvolvimento que fazemos junto com o Pacto Global e a partir de todo o material que foi acumulado com o programa Ganha-Ganha,
tem toda a questão de desenvolver as alianças, né, de fortalecer as alianças. Questões que ultrapassaram os princípios de empoderamento das mulheres. Então, por exemplo, aliança sem estereótipos, que trata do marketing não estereotipado, né, aquele marketing que empodera, em vez de reforçar papéis sociais discriminados. Da aliança Eles por Elas, que logo, logo vai ser lançada. Então, como que os homens podem atuar, não só engajando, né? O engajamento, essa parte da advocacy já ficou em um outro momento, mas como os compromissos, eles podem ser assumidos e, de fato, implementados, uma ação concreta. E também no advocacy, a gente sabe que as empresas elas têm muito a colaborar para, num caminho conjunto, transformar essas novas normas sociais que nos colocam sempre nessas posições e reproduzem uma noção estereotipada. Então, nós precisamos atuar juntos, a gente não pode largar a mão, né, de ninguém, a gente não pode deixar ninguém para trás, como se não fossem pessoas valorizadas, como se não fossem possuidoras de saberes que podem, de fato, contribuir para dar esse salto que precisamos dar. Ótimo. Na sua fala, você fala de forma muito potente sobre a responsabilidade compartilhada e as alianças sem estereótipos. E aí eu convido a todos a lerem, né, de uma forma para que vocês possam ouvir o que você está lendo aqui nessas 3 ODS. Vamos comigo? Igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades. De novo, porque não deu para nós mesmos ouvir. Vamos lá, juntos. Igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades. São alianças que nós precisamos e devemos formar dentro de nossas empresas, de forma genuína. Bom, o que você acredita como empresário bem-sucedido que está Ainda aí? não, ainda não. Tem muito ainda. Tá sim, Carol. Você acabou de falar, nós nos encontramos em tantos lugares bacanas. Você Estou pagando até hoje essas Pois viagens. né, cara? Eu também. Eu estou parcelei em 12 vezes. Mas você Lá no meu cartão do bebê. estava à frente de painéis, pôde dar aí compartilhar conhecimento e, ao mesmo tempo, lançar programas e, ao mesmo tempo, estar à frente de programas, patrocinando outros jovens e assim por diante. Então, isso são iniciativas muito empoderadas, né? Eu acho que são iniciativas muito importantes. Então, dado a isso, como que você... qual seria o feedback ou a dica, ou como que você compartilharia com as outras empresas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, como que elas poderiam iniciar essa jornada rumo a essa transformação cultural, aonde os direitos humanos fizessem parte do daily basis dela? Como que você faria isso? Levando em consideração que nenhum líder mais escolhe o time, e sim o time que escolhe o líder, ou seja, cada vez mais as pessoas estão encontrando se aquelas empresas fazem sentido para elas continuarem trabalhando. Eu acho que o processo nosso de liderança organizacional está muito em... A gente até sabe quem a gente tem que ser, a gente só ainda não é. E a gente só não é porque tem muito trampo a fazer de picadinho, de dia a dia, né? Então, eu tenho filhos gêmeos, que nasceram faz mais ou menos uns 2 anos, aí eu tive que perder meu escritório para dar lugar ao quarto deles, né? E eu sentia muita falta do espaço dos meus livros. Aí eu enfiei umas prateleiras lá na sala e fui pegando os livros e colocando de volta. E aí eu comecei a ver, eu falei, que idiota comprou esse livro aqui? Como é que eu uso? Que ideia era essa de ter esse livro? E eu comecei a colocar num lugar do tipo assim, eu vou doar. Gêmeos? Aí eu falei, eu vou doar esses livros, né?
Aí, no final, eu já estava pensando em incinerar, porque ninguém na sociedade tinha que ter acesso àqueles livros. Ou seja, o Du de 2010, 2012, que comprava livro, não ia ser amigo do Du de hoje. E eu acho que o grande processo nosso de desenvolvimento, que obviamente conversa com a organização, está muito ligado a isso. A gente sempre se repensar, né, olhar... Por exemplo, hoje eu já não leio mais livros de homens brancos. Eu passei minha faculdade inteira... Quase, o meu mestrado, obviamente, estava ligado a racismo estrutural, mas eu deixei de ler livros de homens brancos já faz mais de 2 anos. Eu preciso fazer um detox mental de quem, de fato, é uma referência para mim. Vai desde também você ir num restaurante e ver que aquele restaurante só é frequentado por pessoas brancas. Ali é um lugar que você já deveria deixar de ir. Então, tem várias dessas micro-questões que estão dentro do nosso dia a dia. Elas são muito mais do que na organização, né? Eu vou além, agora eu vou usar o meu exemplo também. Eu sou plus size. E nem sempre na loja tem para mim 48. Eu deixo de ir agora na loja. Pronto, não tem 48, não vou. Eu sou plus size no meu seio. Não tem 50. Não tem mais 50, eu não quero mais aquela marca. Pronto. São escolhas. E nós temos que ser conscientes dessas escolhas. Óbvio que antes que eu mando lá um e-mailzinho meio desaforado para a marca, pô, não tem meu 50, ou pô, não tem o meu 48, não coube na minha bunda, essas coisas todas. Eu vou lá e desabafo, porque alguém tem que me ouvir. Essa que é a ideia, mais ou menos. É sobre isso. É sobre direitos humanos, é sobre uma sociedade justa, é sobre tratarmos diferença de forma respeitosa. O meu diferencial não significa ser tratado com uma forma inferior à tua. Esses são os direitos humanos que nós temos que falar diuturnamente. Que olhem uma sala, não por ser convidada pela diferença que sou neste momento, mas para que eu olhe uma sala e eu veja ela repleta da diversidade, porque é bacana ouvir esses discursos, porque é bacana ouvir esse bate-papo. É bacana ouvir esse aprendizado dos direitos humanos, que eu vá sair daqui e falar assim, putz, já sei o que eu vou fazer aqui, já sei o que eu vou fazer ali, puta, mas vai dar um trabalhão. Mas isso é o teu investimento, é a tua parte no processo. É a tua parte que você tem que fazer. Ninguém disse que é fácil. Aí, como não é fácil, eu passo a pergunta agora para a Tassi. Mercado financeiro versus direitos humanos. O que você vai fazer? Como que você vai influenciar? Cada um no seu pedaço. É contigo agora, minha amiga. O Rachel podia muito bem só resumir a minha resposta assim, faço minhas as palavras da Luana Genot, mas eu vou falar um pouquinho aqui do banco. Lá no banco a gente leva muito a sério, sabe, todas as questões de apoio ao tema das práticas internacionais de direitos humanos. Então, eu até brinco lá, que eu digo, poxa, o banco é tão normativo, porque para tudo a gente tem norma, tem código, né, Rachel? Você está lá comigo, você conhece pra bem. Para tudo. Para tudo. Então, eu achei interessante, no início, logo aqui do painel, a Malu trouxe alguns números, né, que 90% das empresas se comprometeram com as práticas internacionais de direitos humanos. O banco está nesses 90%. Quando a gente fala dos 46% das empresas que sistematizaram a forma de acompanhar se essas práticas estão sendo, de fato, colocadas no dia a dia da empresa, o banco está nesses 46%. Quando a gente fala dos 26%, que tem políticas implementadas, o Banco do Brasil está nesses 26% das empresas que têm políticas efetivas implementadas. Quando a gente olha dentro de casa, o nosso código de conduta e política de responsabilidade ambiental, social e climática, a gente tem textos que tratam de forma muito clara, muito objetiva e muito simples de como que a gente deve tratar no dia a dia essas questões. Então, para dentro a gente trata e para fora também. O banco, na política de crédito, né, no processo de concessão de crédito, a gente tem sistemas de riscos e controles internos em que a gente garante que nós não vamos financiar empresas que não estão comprometidas com as questões ligadas às práticas internacionais de direitos humanos. A gente cuida também para que
a qualquer sinal de que uma das empresas que nós temos ali vínculo creditício, de que essa empresa não cumpriu, a gente tem cláusulas contratuais muito claras que antecipam a liquidação daquela operação de crédito, e nós temos também mecanismos de excluir do quadro, da base de clientes do banco aquela empresa. Para além disso, o banco cuida para fomentar as boas práticas em outras empresas. Então, a gente lançou um fundo de ações ESG, o BB Ações ESG Brasil, em que esse fundo é composto de empresas que têm boas práticas, né, ESG. Mas eu acredito muito no fazer. Para além disso, tem uma questão que eu acho bem interessante. Aí eu cresci assim no banco e vivi essa realidade na prática. A gente tem uma empresa com uma capilaridade imensa, né? A gente tem cidades que você tem o Banco do Brasil, a prefeitura e uma igreja. É assim até hoje. E participar da comunidade ativamente, estar com as pessoas no dia a dia, o Banco do Brasil, nós, como funcionários do Banco do Brasil, também temos esse papel, que vai para além da questão financeira, vai para além de emprestar dinheiro. A gente participa ali mesmo da vivência da comunidade e a gente entende que a gente influencia comportamentos. Então, eu acho que é para além até da ação no sistema financeiro. Rachel. Espetacular. Agora nós estamos literalmente caminhando para a nossa última rodada, a última passada. Eu vou fazer de uma forma provocativa, é a minha característica, tá? Então, é para os três o que eu vou colocar aqui, não o que está no script, mas o que eu coloquei aqui, criei no último minuto. E vocês respondem de forma curta e objetiva, em favor do tempo, da forma que vocês quiserem. Se não for você, quem será que proporcionará essa transformação? Se não for agora, quando será que essa transformação acontecerá? Ambição, ação e comprometimento num país que demanda humildade, resiliência e coragem. Qual é o recado que vocês deixariam para esta plateia? Ana? Não temos mais tempo. Precisamos agir agora. Esse nome desse painel é muito feliz nesse sentido. E precisamos co-criar usando os nossos valores agregados e o que temos de melhor, sem ignorar nenhum saber, sem ignorar nenhum conhecimento e sem deixar ninguém para trás. Boa. Eu não sei. Eu estou aqui pensando como que eu vou responder essa pergunta. É linda. Olha só, eu diria que a gente tem que tentar ir fazendo um pouquinho, até que um dia se torne um pocão. Uma vez eu fazia parte de uma rede de jovens chamada ESEC, e meu pai não entendia, e a missão da ESEC na época era fazer a mudança do mundo, um negócio assim, né? E aí meu pai olhou e falou, legal, você quer ser um agente de mudanças positivas na sociedade? Eu falei, é isso, pai, é isso que eu quero ser. Estava escrito lá no negócio do site, ele leu e decorou. Aí ele falou assim, e você não consegue tirar nem a meia do meio da sala. E tinha uma meia no meio da sala naquela ocasião. Eu acho que meu exercício é tirar a meia do meio da sala todo dia. E quando a gente vai tirando, a gente vai descobrindo que a gente vai vivendo num lugar melhor. Espetacular. Eu deixaria, Rachel, a missão da gente tirar os planos do papel. As políticas, elas precisam ser praticadas de fato. Mandela, defensor dos direitos humanos. Lutar contra a pobreza não é um assunto de caridade, mas sim de justiça. Muito obrigada. Foi lindo. Muito obrigada, gente. Tem muita gente me perguntando e me pedindo emprestado o seu livro, Luana. Então eu vou aproveitar essa ação para falar, leiam mais Mulheres Negras e comprem mais os livros de Mulheres Negras. Eu estava lá atrás muito emocionada com o painel de vocês.